bom, é que você fez assim. Eu ajudo. Disse que era Tá. 3 dias sem falar muito. Então você fica quieta. Não, então assim, vamos começar só para primeiro eu entender uma coisa. De vocês, quem tem alguma noção de música? Só para eu ter uma noção, se alguém entende de música, já tocou alguma, tirando você que acho que você toca alguma coisa já. Bom, Aí da depois você se apresenta pro Fábio. É isso que eu Chegou vou bastante fazer. gente nova. assim, Aí ele pode dia, Uma pergunta, tem grupo de teclado? A gente vai, eu vou abrir ainda, porque meu celular travou. Ai, Felipe, não coloca, não. Vou chamar aqui pra esperar a mãe. Não, então assim, minha gente, eu vou começar no seguinte sentido. Bom dia. A gente vai fazer o seguinte sentido, como eu disse para mim. Primeiro e terceiro sábado eu estou liberado. Para quem não sabe, eu faço faculdade de teologia e eu tenho aula aos sábados também, então eu não estou liberado. Ainda tem 2 anos e meio no mínimo. Tem um monte de coroinha aqui, ó, pra dar pra Isso ia ser legal, isso é 10. Mas vai contar que o negócio é bom. Não, e assim, eu trouxe para vocês esse método porque assim, eu não sou um tocador profissional de teclado. O que eu sei de teclado, eu sei porque eu estudei por conta e por mim mesmo. Então assim, esse livro é o livro que eu vou usar para que vocês tenham base daquilo que eu vou falar ao longo dos dias. Muito bem, então assim, nós vamos juntar, na verdade são 21 aulas. Destas 21, eu vou juntar para terminar antes do fim do ano. E assim, toda aula, todo encontro, a aula é uma coisa muito pesada, todo encontro tem uma tarefa ou outra para você fazer em casa. Neste primeiro dia, não adianta já querer falar, eu já vou sair tocando. Não vai, porque assim, se você é muito honesto, não dá para tocar logo no primeiro dia. Mas dá para aprender e a partir da próxima aula nós já vamos aprender a tocar, mexer de fato no instrumento. Então assim, eu sou o primeiro que vou deixar gravando a aula, se alguém quiser gravar a aula fique à vontade. Por quê? Porque isso vai ajudar você depois a ver as tarefas, o que fazer e a entender como tocar ou como mexer no teclado. Então vamos lá. Em primeiro lugar, você sabe que para tocar você não vai tocar só de ouvido. Eu sei tocar de ouvido. Tá bom, sabe. Mas meu intuito, aliás, não tem... Você quer uma caneta? Não, eu dou um apagador porque a caneta... Deixa eu ver se eu acho nessa. Se tiver, por favor. Porque assim, nós temos que ver o seguinte. Vocês têm que aprender o básico para do básico ir para o avançado. Tá. Assim, são 3 jeitos para você tocar. Tem a partitura, e a partitura é uma coisa um pouco mais complexa, não que você não vá saber, você vai saber, mas ela é complexa no sentido de tem que ler toda aquelas letrinhas. Eu preciso de... eu vou começar com o que eu tenho para depois ir para frente. Você vai ver... Eu vou fazer aqui em cima, mas também não pega, que coisa linda. Tá bem. Que é assim, na partitura, e isso eu vou te dar essa... vamos combinar. Eu quero que tá Isso Ele aqui. vai meter. Essa daí não tá pegando. Eu testei também. Mas qualquer uma, se tiver uma só. Tem que ter umas que são erradas. Permanente não pode. Então é isso. Então assim, você tem a partitura, que é o caminho mais difícil, você vai saber, lá no final, você vai sair daqui, pelo menos entendendo a questão de como ler a partitura. Você vai entender que existem notas. Hoje nós vamos ver aqui do teclado, para começar, nós vamos entender quais são as teclas e para que elas servem. Já numa próxima aula, nós vamos tocar já a primeira música. Mas já dá para começar. Você vai começar primeiro sabendo... Não, isso acho que não sabe. Que é assim, você vai ter na partitura
São 5 linhas e aí você vai entender isso depois comigo, passo a passo. Que é assim, cada linha você vai ter uma bolinha. Vou começar bem do básico, bem do zero. E aí isso você vai saber lá no fim, não agora, que isso aqui é um começo, mas lá no fim você vai entender que o primeiro jeito de você tocar é a partitura. E a partitura é uma sequência de notas que você tem dentro de um papel, vamos chamar assim. Depois eu vou explicar melhor com o tempo. Você pode falar. Mas o papel que a gente vai escrever com as notas musicais as notas musicais? Sim, nós vamos chegar no final, eu vou trazer uma música com as notas todinhas feitas, tudo direitinho, porque lá no final você vai saber ler tudo isso e você vai saber interpretar, porque cada lugar, em cada linha, em cada lugar, você tem uma nota que você vai usar lá na tecla. Você, por exemplo, aqui dependendo, tem a clave, por isso que eu não posso ir já direto, mas você tem um jeito de estudar e de entender a partitura. Nós vamos chegar lá ao final, não adianta começar agora. Agora nós vamos começar do básico e do básico a gente vai chegar no avançado. Então assim, a partitura é o primeiro jeito, mas tem um segundo jeito que é o que eu vou começar com vocês ainda hoje para vocês entenderem, que é a chamada cifra. O que é a cifra? Cada nota musical tem uma letra. Por exemplo, a letra C, para quem toca na música, a letra C é igual a Dó. É a nota Dó. Sempre que você enxergar a letra C, você vai ver que é o Dó. E eu vou passar isso a vocês passo a passo. Isso se chama cifra. Aqui a gente tem a cifra, que é o primeiro jeito mais fácil para você entender como é que você vai desenvolver o teclado. Não é simplesmente chegar aqui e apertar, por exemplo, uma nota e a nota já vai sair. Não, no teclado você tem que entender que você tem a nota em si, o Dó, que eu vou te mostrar já já no teclado aonde é e o que ela faz, e o acorde, que é diferente. A nota, primeiros conceitos, a nota, isso aqui é uma nota, você vai fazer com um dedo. E o acorde, que é diferente, e nós vamos ver isso com calma. O acorde você vai fazer com 3 dedos. Cada um tem um jeito e isso que nós vamos desenvolver ao longo de tudo isso. Tá melhor? Tá, porque ela vai sumindo, ela vai escrevendo, vendo? Só porque escreveu lá embaixo, Não, mas tá bom. Aí, num primeiro momento, estas são as primeiras informações. Aliás, assim, se você tiver alguma dúvida, por favor, você pode me falar, pode parar, porque senão eu vou falando, e às vezes eu esqueço que você não tem essa prática que eu já tenho ao longo de 30 anos tocando e mexendo em teclado. Mas enfim, aí eu vou trazer agora para vocês as notas. Eu vou aproveitar esse teclado de quem é o teclado? Posso só aproveitar um detalhe? Vou trazer um pouquinho para cá, para que vocês entendam uma coisa logo de cara. Vocês percebem que o teclado tem uma porção de notas, mas tem um truque muito bom do teclado. Na verdade, nós temos 7 notas. E estas notas, elas se repetem, são só 7. Daqui para cá, você vai ter sempre 7 notas. Sempre começando com a Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Isto aqui fecha o que se chama oitava. Cada oitava significa, nós temos aqui 8 notas ou 8 sequências para você tocar. E o teclado seu tem 1, 2, 3, 4, 5 oitavas. Para que servem as oitavas? Para você saber como desenvolver a música. É assim, num primeiro momento, você tem... Oi?
A gente sim, pode ir, por favor, por favor. Aí assim, você pode e deve entender que você tem 7 notas e estas 7 notas são, aliás, não sei se vocês têm caderno ou algum. É bom, só um detalhe, é bom vocês trazerem caderno ou uma folha para anotar alguma coisa. Vocês vão receber aquele material que está ali, que eu pedi depois para a Vicky passar para vocês. Por quê? Porque esse caderno... obrigado. Muito obrigado. Que assim, se vocês puderem trazer um caderno, um papel para anotar, vocês vão ter aí as informações básicas. Que nem agora eu tenho que passar uma informação que vocês precisam saber, e isso é meio que uma decoreba. Por que decoreba? Porque são 7 notas que para todas as músicas de toda a sua vida você vai sempre tocar no teclado. O teclado tem 7 notas e tem várias oitavas. Do modo, 7 notas. E quais são essas notas? Eu tenho o C, D, E, F, G, A e B. Nossa, mas é letra de alfabeto? Aí é que está o problema. A cifra, quando você pega uma música, e esta música vem com estas letras, isto significa, cada uma dessas letras significa uma nota. E você precisa entender isso, porque toda a música vai estar assim. E aí, a C é a Dó, a D é a Ré, a E é a Mi, a F é a Fá, a G é a Sol, A é Lá e B é Si. E por que isso? É exatamente isso que eu ia fazer agora. Você tem que saber que você vai precisar decorar isso. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Isto é o que se chama solfejo. O que você fez, muito bem feito, é o solfejo. Para você entender a nota, quando você fizer isso, e isso que você fez, nós vamos fazer lá no final de hoje. Já adiantou. Isto se chama solfejo. Você vai ter que decorar as notas, mas não só as notas, você vai ter que decorar as notas e as letras. Isso é importante, porque na música, e já na próxima aula eu vou trazer a música para que você tenha como mexer, e aí vamos mexer no meu teclado, e aí eu vou dizer para cada um de vocês já tocar alguma coisa, para vocês já se familiarizarem com as notas. Mas aí é que está. Estas 7 notas são a chave de tudo. E aonde eu acho isso no teclado? Simples. Cada oitava que eu falei para vocês tem as mesmas notas. As mesmas 7 notas estão aqui nas teclinhas brancas. Sim, pode falar. Eu posso mostrar um negócio? Sim, claro. A gente pode colocar aonde que a gente quiser. Mas sempre a gente tem que lembrar do C, do D, do E, F, G, A, B. Isso. Porque elas são as notas. São as notas musicais, exato. Tudo começa aqui e tudo termina aqui. Porque a música inteira ela tem 2 caminhos. E eu vou te dar os 2 caminhos. O primeiro caminho é a cifra, que é exatamente essa leitura disso aqui. E o segundo caminho é a partitura, que aí eu vou ensinar para você lá no fim, para não bagunçar a cabeça. Aí é onde você vai ter que saber aquelas 5 linhas que eu trouxe no começo, que em cada lugar tem uma bolinha, e essa bolinha pode ser uma bolinha que se chama bolinha branca ou bolinha pretinha, porque você pode pintar. E aí cada uma dessas bolinhas tem um significado que nós vamos ver mais pra frente. Pode falar. Na minha escola tem aula de música de aprender. Aqui já, então você já tem uma noção. Isso é bom, isso é legal, porque isso aqui é a partitura. E aqui é onde você vai mexer com a mão direita. Porque você vai tocar, para quem toca teclado,
você tem que usar as duas mãos, a direita e a esquerda. Normalmente a esquerda você vai usar basicamente até a metade do teclado. Daqui para cá você vai usar a mão esquerda e aí você vai fazer, já apaguei, o acorde. O acorde com 3 dedos, que é isso que eu vou te mostrar em breve. E as notas que você vai usar apenas um dedo, normalmente com a mão direita. Com a direita. Esquerda, acorde e a direita são as notas. E aí isso eu vou te ensinar passo a passo ao longo dos dias que nós vamos fazer esse curso e vamos chegar no final. Possivelmente vocês ainda vão até me substituir na missa, porque aí se eu perceber alguém que tem uma desenvoltura boa, coloco para tocar na missa comigo lá ou às 7h30 da manhã ou às 9 horas da manhã, claro, se vocês puderem, mas isso lá na frente a gente vai conversar, isso é só o começo. Então eu dizia, você tem 7 notas brancas e você tem 5 notas pretas. Aqui, 7 teclas brancas e 5 teclas pretas no teclado para cada oitava. E você vai precisar disso mais para frente. E agora eu vou citar para você a questão. Sempre no teclado você tem Dó, é a primeira nota, é a primeira tecla antes destas duas pretinhas. Você vai precisar entender que Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Terminou o Si, volta para o Dó. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Terminou de novo. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. E assim vai até o final do teclado. Sempre serão notas repetidas. Não sei se todo mundo tem teclado, mas quem não tiver teclado, é bom que você pegue no seu celular um aplicativo que baixe de teclado. Tem vários gratuitos que você pode usar e, enfim, para ter uma familiarização das notas. No material tem todos os desenhos das notas e tudo explicadinho. Por quê? Porque isso você vai ter aqui uma primeira tarefa que está aí nesse material, é o desafio do dia 2, que você vai verificar o que eu disse para você, as notas branquinhas de Dó até o Si, de Dó ao Si. Você tem que fazer esse treino em casa. Então, assim, por isso que é necessário você ter um aplicativo. A minha mãe me deu essa foto aqui. Ah, não, é que eu passei para Paulinha, o material que eu passei para Vicky, eu passei para Paulinha. Porque, sabe, agora que eu vi? Sim. Que ela foi muito prudente, isso é bom, porque ó, aqui é o Dó, aqui é o Dó, aqui é o Dó, aqui é o Dó, e assim, você coloca o Dó em tudo isso, fica mais fácil, o Ré. Aliás, se vocês quiserem ver, vem mais para perto, só para ter uma familiarização aqui nas notas. Veja o que ela fez muito prudentemente, ela fez a coisa muito certa. Olha só, aqui é o Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, de novo. Não, é que aí é que tá. Este segundo Dó, você não pode falar que é um Dó do mesmo, porque cada escala musical são 7 notas. Então você tem o Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Aí fechou a primeira escala de música. A primeira oitava. Aí você tem aqui 5 oitavas. 5 oitavas de notas. E aí você tem que entender o que eu dizia no começo. Para começar o nosso curso, você tem que entender que você tem 7 notas e isto se repete ao longo de todo o teclado e sempre será de Dó a Si. Sempre. É porque quando eu tinha 5 anos, eu pensava que essas teclas pretas era tipo assim, eu vou colocar uma tecla aqui, uma tecla ali, uma tecla ali, não era uma sequência. Aí quando você foi e explicou, aí eu vi que era uma sequência, que era 5. Vou falar das pretinhas já. Aí assim,
por enquanto, as branquinhas de Dó a Si, e sempre assim, de Dó a Si e volta de novo. Aliás, de novo, muito prudente, muito legal, muito seguro da sua parte. E aí você vai receber no material uma outra tarefa, que é assim, você precisa olhar e fazer isto aqui. Isto eu posso dizer a você, repito de novo, que eu não sou um tecladista profissional, muito longe disso, a Vicky sabe disso, a Vicky me pôs aqui, disse, não, ensina o que você sabe. Então, estou trazendo a você aquilo que eu sei. E da onde é que eu sei? Eu sei que eu vim deste livro, conforme eu disse a você no começo, esse livro fez a boa diferença para mim, e eu vou trazer a você a boa diferença para que você amanhã ou depois me substitua na missa. Olha que bonito. Vocês serão os futuros profissionais do teclado, se Deus quiser. Vocês terão aí muito sucesso na frente. E aí agora eu vou para as notas pretinhas. Você vê, teclas pretinhas. Você viu que tem 7 teclas branquinhas que se repetem. Da mesma forma, eu tenho 5 teclas pretinhas que se repetem ao longo de todas as oitavas. Por quê? De Dó a Si eu tenho notas, mas eu tenho variação. Como assim variação? Eu tenho o chamado bemol e eu tenho o chamado sustenido. Qual é a diferença? A diferença está na música em si, no que eu vou tocar, que é o que eu disse a você. Por exemplo, já no nosso próximo encontro, vou trazer a você uma música e vou ligar o meu teclado aqui e vou pedir para que cada um de vocês toque um pedacinho para entender o que eu estou explicando. Conforme eu disse no começo, esse primeiro encontro é um encontro de explicação, para a gente entrar oficialmente no material para mexer no teclado mesmo e começar a tocar. Muito bem, eu dizia que eu tenho o bemol e eu tenho o sustenido. Qual é o quê? Então vamos lá. Bemol, sempre que você encontrar nestas 7 notas, você vai encontrar ou um joguinho da velha ou um bezinho pequenininho. O que é isso? Isto é o sustenido, isto é o bemol. Nós vamos verificar que são variações de acordes. E você vai aprender isso comigo lá na frente. Então aí, como é que vai aparecer? Por exemplo, se a música tiver assim, um C com um joguinho da velha para cima, isto significa o quê? Isto significa uma nota chamada Dó sustenido. Dó sustenido você vai usar uma dessas teclinhas que eu já vou falar a você. E eu tenho, da mesma maneira, o Dó... aliás, eu deveria ter posto aqui, mas tudo bem, para aqui. O C com um Bzinho em cima. O que é isso? Isso é o Dó bemol. É uma outra variação que nós vamos estudar e vamos mexer isso na tecla. Neste primeiro momento, eu preciso que você entenda que existe uma variação chamada sustenido e existe uma variação chamada bemol. E tudo isso são nessas teclinhas pretinhas que estão aqui no teclado. E nós vamos ver isso lá na frente, no seu material que está com a Vicky, está aqui as suas ordens, você pode verificar isso. Pode falar. Não entendi o que você quis dizer com, sabe, aquela cruz ali. Aqui é o sustenido, é uma variação da nota. Por exemplo, o Dó maior, que é o Dó, que é o C, o Dó normal, C, é uma nota. O Dó sustenido é uma nota um pouquinho mais alta, vamos dizer, sai um pouco mais grave. Vamos falar, desculpa, um pouco mais aguda. Nós vamos falar disso melhor aqui. Agora eu tenho, nesse primeiro momento, eu tenho que trazer só o conceito para você entender que existe uma variação. Existe o Dó normal, existe o Dó sustenido, que é um pouquinho mais agudo, um pouquinho mais alto, e existe o Dó bemol, que é
um pouquinho mais baixo, aí é o grave. Nesse momento eu preciso que você entenda só que existem 3 dós dentro de um dó. Que assim, é difícil falar porque assim, vocês não têm essa experiência ainda. Mas vocês vão perceber que se vocês vão colocar os 3 dedos para fazer o dó, que é um acorde, e um dos dedos vai mudar de lugar para fazer o bemol. Você vai colocar um dos dedos no pretinho quando tiver que fazer o dó bemol. Isso é que eu tenho que falar e mostrar isso no teclado já na próxima aula, quando a gente for falar de música. Nesse momento eu preciso que você entenda que o dó, quando tiver esse jogo da velha, essa cruzinha, a nota é mais alta, mais aguda. E quando tiver o bemol, que é um Bzinho em cima, a nota é mais grave, fica uma nota mais baixa. Falaremos disso com calma lá na frente. Finalmente, eu preciso para este primeiro momento que você entenda o seguinte. O que é o sustenido, ele também é bemol. Como assim o sustenido é bemol? Se você for fazer um acorde, e isso nós vamos fazer já no próximo encontro, você vai ver o seguinte. Um dó bemol é o mesmo que um ré sustenido. Ré sustenido é o mesmo que o dó bemol. Nós vamos ver isso com calma na próxima aula, mas agora eu preciso que vocês voltem aqui para ver de novo aqui para eu te explicar uma coisa. Volta todo mundo para cá. Volta para cá. Volta para cá. Ó, aqui você vai ver, eu falei e repito, você tem o dó até o si nos branquinhos. Aqui, nos pretinhos, você tem 5 situações distintas. Deixa eu só te perguntar uma coisa. Ali que foi tirar a xerox já... Eu tentei tirar, mas estava sem folha. Então a gente vai ter que tirar só na segunda. Não, tudo bem. Tá. Então eu mostro aqui. Ó, aqui, deixa eu só mostrar aqui. Ó. Isso aqui é o dó bemol. Desculpa, o dó sustenido. Dó. Lembra que isso é um dó? Sempre que você olha... Não, ela foi prudente de colocar o adesivozinho para decorar. O pêssego é o dó, é isso que é legal. Ó, dó, quando você sobe, isso é dó, dó sustenido, porque subiu uma, ficou mais alto, ficou mais agudo. Se ficou mais agudo, isto é o sustenido. Muito bem, ré. Se é o ré, aqui é sustenido, ré sustenido, é um pouquinho para cima, fica uma nota um pouco mais alta. Mi, perceba que do mi para o fá não tem nota pretinha. Dá para ligar. Não precisa ligar ainda não, porque não vamos expulsar agora a música. Eu preciso que você entenda primeiro o conceito do teclado, para depois tocar. Ó. Mi. Não. Primeiro Mi e o Fá. Perceba que não tem Mi sustenido. O Fá para o Sol. Do Fá para o Sol, o que eu tenho aqui? Sustenido. Muito bem. Fá sustenido. Sol para o Lá. O que eu tenho aqui no meio? Sol sustenido. É o sustenido. Do Lá para o Si, o que eu tenho aqui, portanto, Lá sustenido. E o que é que eu preciso que você entenda agora? Que é assim, aliás, agora se quiserem voltar, pode voltar, porque eu preciso mostrar um detalhezinho para você. Sim, pode falar. Sim, pode ficar. Não tem problema não. Peraí, deixa eu só apagar aqui, eu já te libero para passar. Peraí, só um segundo. Sim. Você falou na cidade, né? Mas pra que esse negócio? A cruzinha e o Bzinho, para você entender, por exemplo, se você precisa subir a nota, você tem que apertar, ao invés de apertar o normal, você aperta para cima. Se você precisa descer a nota, ao invés de apertar aqui, você aperta daqui.
que é isso que eu vou mostrar agora. Então assim, pode ser. Aí assim, para você entender então nesse primeiro momento, é o seguinte, eu tenho o Dó, deixa eu só mostrar de novo, Dó sustenido, Ré sustenido, muito bem. Mi, perceba que do Mi para o Fá eu não tenho sustenido. Se eu não tenho sustenido, você nunca vai encontrar um Mi sustenido. Mas em compensação você tem do Fá e o Sol. Entre o Fá e o Sol você tem o Fá que é sustenido, eu já vou mexer aqui. O Sol, do Sol para o Lá você tem o sustenido, portanto você tem um Sol sustenido. O Sol para o Sol, Fá, Sol, Lá para o Si. O Lá para o Si você tem um sustenido. Portanto, você tem o Lá sustenido. Lembra que eu falei para você que você tem 7 notinhas brancas, 7 teclinhas brancas? Você tem 5 teclinhas pretinhas. As teclas pretinhas são Dó, Ré, Fá, Sol e Lá. Que quando você estiver na música, a música vai trazer para você o jogo da velha. Quando a música trouxer para você o jogo da velha, o que significa? Que você vai mexer nas teclinhas pretinhas. E isso nós vamos verificar já na próxima aula, no próximo encontro. Aí eu vou trazer a música e você vai tocar comigo na minha frente, cada um de vocês, um pedacinho para entender exatamente o que é tudo isso. Só que aí detalhe, lembra que eu falei para vocês que quando sobe tem o jogo da velha? Eu tenho a nota grave, a nota que vai mais baixa. E a nota que vai mais baixa, eu disse a você que tem o Bzinho, que é o bemol. Muito bem. E aí, essa bemol onde fica? No mesmo lugar da nota pretinha. Cada nota pretinha é o mesmo que uma nota... cada nota pretinha é sustenido e é o mesmo que a nota bemol. E por que isso? Porque para descer para o grave, para trazer uma música mais para baixo, eu tenho que colocar o Bzinho. E aí você vai entender na próxima aula já, por exemplo, que eu tenho o Lá sustenido, mas eu não tenho aqui no mesmo lugar o Lá bemol. Por que não? Porque eu tenho que descer uma tecla. E aí você vai entender que Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Aqui é Dó sustenido, aqui Ré, Ré sustenido, Fá, Fá sustenido, Sol, Sol sustenido, Lá, Lá sustenido. Fechou? Mas se eu tiver que descer, se eu tiver que fazer uma nota mais baixa, eu vou usar a mesma situação. Só que daqui para cá vira bemol. E aí eu tenho o Ré bemol, eu tenho no mesmo lugar do Dó sustenido, eu tenho o Ré bemol, portanto, Ré, Dó, Ré. Quando eu tiver que descer uma nota, se eu tiver que tocar uma música mais baixa, uma nota mais baixa, eu vou pegar Ré normal é aqui, se estiver dizendo Ré bemol, eu vou apertar aqui que é o Dó sustenido. Isso eu vou trazer para você já no próximo encontro. Na música que eu vou trazer para você, você vai ver que o Dó sustenido e o Ré bemol é o mesmo botão, é a mesma tecla que você vai apertar. Você vai apertar a primeira teclinha pretinha, que é o Dó sustenido e o Ré bemol. E isso, de novo, está aí no seu material de apoio, que está com que a Vicky vai passar para vocês. Todas as teclas Ré sustenido, Dó sustenido, Ré sustenido, Fá sustenido, Sol sustenido e o Lá sustenido, eles têm a mesma nomenclatura, o mesmo nome, se eu tiver que descer a nota.
O Ré sustenido é o mesmo que o Mi bemol. É a mesma tecla. Quando? Quando na música estiver, por exemplo, Mi bemol, eu vou usar o Ré sustenido para tocar. Parece uma coisa complicada, nossa, como é que eu vou fazer isso? Por isso que eu disse para você lá no começo. Perdão. Lá no começo eu falei, nesse primeiro encontro nós vamos conversar e eu preciso que você faça a atividade que está sendo proposta para cada lugar. Porque você vai olhar aquilo que está aí para entender na próxima aula o que é que você vai tocar. E você vai tocar. Na próxima aula você já vai começar a tocar comigo, passo a passo. Eu vou sentar aqui, vou ligar o meu teclado, nós vamos tocar, cada um de vocês vai tocar um pouquinho e vai aprender o que é normal e o que é bemol. O que é normal, sustenido e bemol, para entender como é que a música se faz. Nesse primeiro momento, nós chegamos então ao final desse primeiro tempo, desta primeira aula. De novo, eu preciso, por favor, desse material para os meninos, porque eles, assim, é daí que vai partir tudo. Se eles conseguirem entender isso, se eles precisam, enfim, fazer isso aí, fazendo isso, verificando isso, já na próxima aula, no próximo encontro, nós vamos tocar os primeiros acordes e as primeiras notas. A próxima aula é semana que vem? Não, primeiro sábado do mês que vem, porque como eu faço teologia e eu não estou liberado para vir todo sábado. Meus professores me liberaram primeiro e terceiro sábado para eu ministrar uma ajuda para os meninos. Então aí eu já até falei com a Vicky está com tudo já determinado. Aliás, Está só para organizar, não. Mas aí eu consigo dar o material semana que vem. Ah, sim. Não, mas, por favor, o quanto antes, porque se os meninos tiverem alguma dúvida e precisarem de ajuda, vocês recebam as mensagens e me passem, porque vocês são o meu canal de comunicação com os meninos. Eu não, assim, como eu disse para a Vicky, repito agora de novo em público, eu não quero WhatsApp de ninguém, a não ser o da Vicky, o seu, da Paula que eu tenho, ok. Dos meninos fica direto com vocês. A gente monta um grupo, né? E aí fica mais fácil. Neste primeiro momento, por favor, vocês verifiquem tudo isso que eu falei, que o primeiro encontro é mais falado, é mais mesmo essa falação, é blá blá. Mas já no nosso próximo encontro, você vai mexer e vai começar a tocar tudo isso. Vicky, só repetindo o que eu disse para ela. Fechamos essa primeira parte, porque é uma parte mesmo só de introdução do que é cada nota, o que é, tá tudo aí. Eu preciso que vocês passem esse material para os meninos. Os meninos, tendo dúvida, passem as dúvidas para você, se for antes do próximo encontro. Eu respondo tudo, mas de vocês, não deles. Nada contra vocês, meninos, mas assim, eu preciso das coordenadoras. Vocês, a Paula, enfim, qualquer dúvida que tiver, eu estou à disposição. Desculpa, a senhora entrou nem falei. Eu fui indo, desculpa, perdão, mas bem-vinda. Obrigada. Pode falar, pode falar. A minha mãe trouxe um livro de piano, aí eu acho que vai ser muito legal para, se eu quiser, posso falar pegar para ela, pegar um livro, então? Pode, mas eu falei com a Paulinha já, assim, cuidado, porque assim, que nem falo por mim, eu não tinha nenhuma base, hoje eu toco tranquilo, mas 30 anos que eu não tinha base nenhuma de teclado. Eu comecei com esse livro simples e daqui veio. Passa o livro para a Vicky, mas não passa para os meninos, nada contra os meninos, mas para não bagunçar a cabeça. Vamos passo a passo para chegar no último dia vocês saírem daqui tocando. Por favor. Depois você vai pegar. Pode pegar, sem problema. Então, gente, nesse primeiro momento, fechamos aqui a parte de introdução. Na próxima aula, no próximo encontro, repito, se vocês fizerem as tarefas que estão aí, que são coisas simples, se vocês fizerem, vocês já vão sentar comigo lá no teclado grande, que aliás é igual, se não me engano, do seu.
e aí nós vamos esmiuçar melhor tudo isso. Nesse primeiro momento eu preciso que você entenda o que eu passei. As tarefas estão aí. Vicky, assim, o próximo encontro, como eu já te disse, é no primeiro sábado do mês que vem. Eu tenho o primeiro e terceiro sábado livre para fazer. Eu vou trazer todo esse conteúdo para os meninos. Seria dia 2, né? 2 dias de setembro. Sim, por favor. Que eu estou liberado pelos meus professores da teologia. Então aí, primeiro e terceiro sábado eu estou à disposição. Pronto, gente, obrigado por esse primeiro encontro. E qualquer dúvida, procurem a Vicky e eu estou à disposição. Fechamos. Aliás, deixa eu parar a gravação. Aliás, eu vou deixar também a gravação de tudo que eu